governo acaba de alterar as regras do programa Minha Casa Minha Vida. Isso pode permitir que muito mais famílias possam financiar a casa própria através do programa. Mas será que foi uma medida altruísta, buscando realmente inserir novas pessoas ao programa? Ou será que é uma jogada política já que estamos no ano de eleições? O que você acha? A faixa 1, que era até R$ 2.850, agora passou para R$ 3.200 de renda bruta familiar. Ou seja, uma família que ganha até R$ 3.200, agora se encaixa no faixa 1 e tem até 95% de subsídio, ou seja, recursos que vêm a fundo perdido do Ministério das Cidades, do FGTS, de outras fontes do governo que essa família não vai precisar pagar. E no faixa 2, famílias que tinham renda até R$ 4.700, agora inclui também famílias com renda até R$ 5.000 por mês. Então isso vai permitir que mais famílias tenham acesso ao programa, saiam do aluguel, conquiste a sua casa própria, mesmo que pequenininha, mesmo que simples, mesmo que distante dos centros das cidades, mas aumente o seu nível de dignidade e tenha um teto que seja seu. E veja, eu não voto para o governo que está hoje na presidência, o governo Lula. Eu não construo empreendimentos pelo Minha Casa Minha Vida, mas eu não posso deixar de ver que essa é uma estratégia, que esse é um programa que ajuda muita gente que talvez jamais teria condições de adquirir a casa própria pelos seus próprios meios, a ter acesso ao seu próprio teto. O que você acha do programa? Eu sei que é polêmico esse tema, que muitos vão se colocar de lados muito extremos, mas eu acredito no meio do caminho. É óbvio que o melhor caminho para uma população é ter condições técnicas, conhecimento, estrutura para produzir riqueza, ganhar dinheiro, seja empreendendo, seja prestando serviço, seja trabalhando em uma empresa de outra pessoa, ganhar dinheiro suficiente para comprar a casa própria sem precisar de ajuda de governo nenhum. Esse é o mundo dos sonhos. Esse mundo está bem longe de existir, principalmente aqui no Brasil. Então, enquanto a gente está construindo esse mundo dos sonhos, enquanto a nossa população, como geral, está evoluindo em nível de consciência, vendo que a esquerda não é o caminho, ainda assim, por esse período, a gente precisa de auxílio do governo para ajudar, para amparar essas pessoas que estão em situações, às vezes, quase que subhumanas de moradia, a conquistar uma casa digna para que elas possam morar até que um dia elas possam ter condições de comprar a casa própria também. Mas é claro que pode até ser uma boa intenção do governo, não vou colocar minhas mãos no fogo em relação a isso, mas tem um benefício muito grande em relação às eleições, né? Então a gente vê nesse momento, por coincidência ou não, em 2026, a Caixa diminuindo os juros do crédito imobiliário, expandindo recursos para mais pessoas poderem financiar imóveis, maior volume de financiamentos por Minha Casa Minha Vida, o faixa 1 e faixa 2 sendo reajustada, como nesse caso aqui. Ou seja, muitas estratégias de capilaridade, de injeção de capital no mercado, de abertura de crédito, para que, muito em breve, aí nós temos a queda da taxa Selic, que vai fazer com que tenha injeção de capital ainda em 2026 e aquela sensação de que o país está 100%, estando de vento em polpa. Mas a gente sabe que depois das eleições a conta vem, depois da cachaçada tem a ressaca. Então, se essas medidas populistas elas não tiverem um fundamento econômico sólido, que a gente possa simplesmente emprestar esse dinheiro, baixar a Selic ou ampliar o acesso a crédito imobiliário, se tem fundamentos está tudo bem, mas se não tem fundamentos isso é perigoso e isso corrói com a economia com inflação logo ali em 2027, como aconteceu no segundo governo da Dilma, você lembra? Então muito cuidado quanto a isso, para a gente ter esse filtro na nossa análise, apesar de tudo, feliz demais por famílias que não têm a casa própria, possam sair do aluguel e comprar a casa própria através desse programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa, né, que até o final desse governo Lula, de 2026, pretende financiar mais de 3 milhões de moradias. Então, teoricamente, 3 milhões de novas famílias deixarão de pagar aluguel e vão ter a casa própria, vão pagar a parcela do que é seu, tá? Mas será que o déficit habitacional, então, que era de 6 milhões, 6,2, vai cair, então, pela metade? Não, porque novas famílias estão se formando, tem gente casando todo dia, tem gente tendo filho todo dia, tem gente ascendendo um pouquinho todo dia, né? Tem famílias ainda, né, na base dessa pirâmide ascendendo. Então, esse déficit habitacional no Brasil, ele ainda continua se retroalimentando por mais um tempo. A gente espera, muito em breve, esse déficit cair
cair muito, chegar a poucas centenas de milhares de moradias como déficit habitacional, ou seja, poucas pessoas tendo a necessidade ainda de fazer o uso do programa para adquirir a casa própria, mas enquanto isso não acontece, mais incorporadoras estão vindo para esse segmento popular para construir, para produzir mais imóveis e diminuir assim esse déficit habitacional. E olha que isso mostra como que a gente não deve buscar como país a equidade das pessoas, né? A igualdade financeira das pessoas, mas sim aumentar a base, né? As pessoas que estão lá no começo da jornada, que ao menos elas tenham a casa própria, tenham acesso à educação, tenham acesso à moradia, a medicamentos, à saúde, a transporte, a infraestrutura, a segurança, que é o básico, né? E depois, cada um pelo seu próprio mérito. Quem trabalhar das 5 da manhã às 7 da noite for mais inteligente, trabalhar com a cabeça, não só com o braço, vai produzir mais, vai criar mais eficiência financeira, vai ganhar mais dinheiro e vai poder ascender para um imóvel de médio padrão, para um imóvel de alto padrão, para o seu imóvel na praia, para o seu sítiozinho e assim por diante, não é mesmo? Mas o que muda com essa ampliação? Uma família que tinha 3.000, 3.200 de salário, ela não se adequava ao faixa 1 e tinha que comprar um imóvel de faixa 2, mas estava na base ali do programa, então ela já não conseguia um imóvel de 260 mil. E para ela encaixaria um imóvel de até 190, 200 mil reais, que é o que se encaixa dentro do faixa 1. Mas principalmente o subsídio, que chega até 95% do valor. Então, basicamente, ela ganha um imóvel do governo pelo faixa 1. Isso muda drasticamente tanto a produção de novos imóveis, o volume que amplia, que dá acesso a famílias, como também mais pessoas que saem do aluguel, né? Mesma coisa, uma família que tinha uma renda de 5 mil por mês, aí ela se encaixava na base do faixa 3, que são imóveis até 350 mil. E as incorporadoras, obviamente, colocam o imóvel lá no preço máximo, justamente para elas terem a maior margem de lucro, a maior saúde financeira da empresa. Então, quem ganhava 5 mil tinha dificuldade de financiar no faixa 3, provavelmente vai se encaixar melhor agora no faixa 2. Então, um exemplo aqui, uma família que ganha 3 mil por mês hoje, vai comprar um imóvel de 190, eu digo 200 mil porque deve ter ali um arredondamento na hora das negociações, é o que eu acredito, tá? Se você souber, deixa aqui nos comentários. Então, se ela vai pagar cerca de 5% disso, já está falando em 10 mil reais que ela vai aportar, cerca de 10 mil reais. Esse vai ser o aporte dela. Todo o restante vai ser subsidiado pelo governo, em grande parte dos casos, não em todos, mas em grande parte dos casos é possível isso. No caso de uma família com renda até 5 mil reais por mês, que agora se encaixa no faixa 2, ela consegue um subsídio de até 55 mil reais do valor do imóvel de até 260 na grande parte das cidades do Brasil e também acesso a um juros menor que chega até cerca de 8%, 8% e alguma coisa, tá? E considerando mais um Selic de 2 dígitos, 8%, olha, é muito bom, é praticamente a metade de juros que uma pessoa que for financiar um imóvel 3 milhões, de 5 milhões vai pagar se ela for para o banco. E olha que interessante no faixa 1, tá? Tem um benefício que é o FGTS Futuro. É a possibilidade de usar depósitos futuros do FGTS, ou do emprego daquela família, para bater prestações. Então segue como uma ferramenta poderosa para o faixa 1 isso. E outra coisa também, eu não sei o quanto que isso ajuda a reinserção de uma família na sociedade, para ela produzir, para ela crescer, para ela prosperar, ou se isso amarra ela a um patamar que vai sempre depender do governo, mas enfim, é a gratuidade do imóvel para quem tem Bolsa Família e benefício de prestação continuada, tá? Alguns benefícios que as pessoas conseguem. Elas podem receber esse imóvel de forma gratuita, tá? Desde que cumpra uma certa regra de permanência no programa da Bolsa Família. E que isso impacta no final das contas no mercado imobiliário? Primeiro, impacta uma possível reeleição do governo, isso traz um aumento da popularidade, então isso impacta o Brasil por 2026, pelos próximos 4 anos, então tem esse impacto. Agora, em relação ao mercado imobiliário em si, por exemplo, você é corretor de imóveis e vende Minha Casa Minha Vida, você vai tirar pedido, você não vai vender, você vai sofrer a venda. Isso acontece muito nesse segmento, né? É tirar pedido. Não é vender, não é uma venda consultiva, a pessoa está com uma dor, ela está sendo aluguel, se fecha a renda, ela só quer sair do imóvel, do aluguel e está tudo certo. Outra coisa, para incorporadoras que constroem imóveis no segmento popular, por exemplo, a CP8 foca no alto padrão, a gente não atua no segmento popular. Muitas incorporadoras de alto padrão estão criando braços de incorporação no segmento popular. Não é o nosso caso, mas quem for construir Minha Casa Minha Vida para venda, olha, realmente são bons anos pela frente
de expansão do mercado. E também um outro benefício no mercado imobiliário é a diminuição do déficit habitacional. Isso é uma questão social também. Naturalmente, essas pessoas elas vão ascendendo socialmente e financeiramente para um dia elas comprarem um imóvel no médio padrão e assim por diante. Além de girar toda a economia da construção civil, gerar emprego direto, indireto. Então isso mexe inclusive com o PIB no Brasil. Inclusive, se você está pensando em investir no mercado imobiliário, Minha Casa Minha Vida é um bom negócio para você construir casas para vender que se encaixa no programa Minha Casa Minha Vida. Lembrando que tem algumas regras. Você tem que ser construtor, você tem que ter um mínimo de infraestrutura nessa região, tá? Então vale a pena você estudar um pouco mais sobre esse tema. Agora, se eu fosse começar na incorporação imobiliária hoje, né, eu continuaria construindo no alto padrão, porque eu gosto desse segmento, mas é um gosto pessoal. Agora, em termos de ganho financeiro, tem muitos alunos meus que constroem pela Minha Casa Minha Vida e eles têm uma margem de lucro mais saudável, inclusive, do que constrói no alto padrão, tá? Então, é uma maneira de você criar patrimônio, de você produzir riqueza, ganhar dinheiro e de quebra você ajudar a sociedade a construir imóveis, ter imóveis, realizar o sonho da casa própria de muitas famílias. E se você não se encaixa no Minha Casa Minha Vida, mas quer entender sobre financiamento imobiliário, e agora os recursos do pré-sal, Ministério das Cidades, FGTS, vão todos para Minha Casa Minha Vida, mas se você quer financiar um imóvel acima de R$500 mil, tem um vídeo aqui sobre financiamento, as alterações das regras da Caixa. Vale a pena você entender se você quer financiar um imóvel em 2026. Vai lá.